Quando Jesus esteve aqui na terra, ele veio num propósito de salvar todos aqueles que se haviam perdido. E o engraçado é que este mesmo Jesus, quando veio na terra, ele orientou aos homens, ele designou ao homem e ensinou ao homem como realmente viver. Nós podemos ver algumas ilustrações de que Jesus fazia, falando sobre o bom samaritano. Jesus também dava exemplo do perdão com respeito àquela mulher que foi apedrejada, que ia ser apedrejada por ter cometido um adultério. E diante da lei, havia determinado que a mulher teria que morrer. E Jesus veio agora mostrar que não era assim, não tinha que ser assim. Essa ideia da humanidade, achar que através de um pecado pudesse já eliminá-los, já levar à morte. E quando Jesus se encontra diante desse episódio, que essa mulher estava para ser apedrejada morta, Jesus aparece e impede com que aqueles fariseus e saduceus, que aquelas pessoas matassem aquela mulher. E Jesus, olhando para aquela multidão, perguntou para eles: quem aqui entre vós não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Então nós vivemos um tempo em que as pessoas precisam perdoar mais. As pessoas precisam entender que somos filhos do bem, somos filhos da luz, não filhos da ira ou das trevas. Porque os homens, eles se enquadram dentro de um comportamento que às vezes quer fazer justiça com as suas próprias mãos. E eu tenho observado que nas igrejas, alguns ministros, alguns pastores, apóstolos, bispos, têm agido da mesma forma que o mundo. E eu quero aqui abordar esse assunto com muito cuidado, sem ferir ninguém, porque ainda existem pessoas também que levam essa ideia, que levam essa imagem de Jesus, que realmente se colocaram como discípulos de Jesus. Porque quando Paulo escreve sobre o amor, ele diz: o amor tudo espera, o amor é paciente, o amor não se importa com seus próprios interesses, o amor suporta, o amor espera. Mas não é isso que a gente tem visto na igreja. Até que tem pessoas que até, às vezes, se revolta contra a gente quando a gente tem uma atitude de amar alguém, ou perdoa alguém por um pecado que cometeu. Porque no mundo, a lei que determinados pecados é matar a pessoa. Jesus já não vê assim. Jesus já não enxerga assim. E eu sou discípulo de Jesus. Você, nós somos discípulos de Jesus. Nós temos que fazer o que Jesus faz. Nós temos que pensar em determinadas situações que acontece algo com alguém, acontece algo assim ou assado, a gente tem que pensar primeiro, antes de julgar, é pensar como Jesus agiria. O que Jesus faria numa situação dessa? Primeiro você tem que pensar como Jesus agiria, para depois você somar aquilo que você acha, aquilo que você pensa. Porque nós vivemos um tempo em que as pessoas dizem se amar e na verdade tem um amor que às vezes foge um pouco da realidade de Jesus. Porque Jesus manda amar os que vos odeiam, amar os inimigos. E hoje nós estamos vivendo uma situação tão preocupante, tão revoltante, que as pessoas, elas se reúnem e as pessoas só querem se adequar a estar com pessoas que elas gostam, com pessoas que são perfeitas, com pessoas que elas pensam, na verdade, são perfeitas, porque não tem ninguém perfeito. E o que acontece? Elas terminam tentando se encaixar dentro desta imagem, achando que isso é o correto e que Jesus vai aplaudir. Queridos, me desculpa, eu, pastor Oséias, tenho uma ideia não formada por mim mesmo, não porque eu acho que é assim, até porque a Bíblia diz que a palavra de Deus não é de individual interpretação. Eu quero viver o que Jesus me ensinou, o que Jesus me orientou. Eu quero amar os que me aborrecem. Eu quero perdoar os que me fazem o mal. Eu quero me colocar numa condição contra o mundo. O mundo diz, não, tem que matar, tem que fazer isso, tem aquilo. Jesus diz, não, tem que perdoar. Aí eu deixo com você esse ponto de interrogação. O que você faria
numa situação de determinadas coisas que acontecem? Você se colocaria como filhos da ira ou como filhos do bem, do perdão? Precisamos pensar nisso. Precisamos tratar essa situação, porque o problema, às vezes, não está fora, está dentro da gente. Cada um tem um conceito. Mas vamos desaparecer dos nossos próprios conceitos. Vamos viver o que Jesus ensinou, o que Jesus orientou, o que Jesus mandou e pediu para que nós fizéssemos. Paulo escreve dizendo: amai-vos uns aos outros. Jesus declara isso: amai-vos uns aos outros. Nós precisamos disso. Nós precisamos viver essa realidade. Nós precisamos viver essa certeza. E eu quero, querido, convidar você para essa reflexão. Comece a pensar como Jesus agiria. O que Jesus faria em determinadas situações. Porque eu, pastor Oséias, tenho presenciado muitas coisas que fogem um pouco do conceito. A Bíblia diz que todo pensamento de Deus é pensamento de bem, não de mal, para dar o fim daquilo que nós desejamos. E a Bíblia, quando fala de amor, quando fala de perdão, ele diz: amai-vos uns aos outros. Aí ele diz assim que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então eu quero que você pense nisso. Chega de você achar que é melhor que os outros. Chega de você apontar alguém e dizer que fulano é pior e que você é melhor. Não existe ninguém melhor. Também não existe ninguém pior. Uma realidade nós precisamos presenciar e viver a cada dia. Nós vivemos pela misericórdia, pela graça de Deus. E o que é graça, pastor? Graça é favor não merecido. Então Deus quer retribuir para você esta graça. Que você também, nós recebemos de Deus e de graça também damos aos outros. Você recebeu o perdão de Deus de graça. Por que não perdoar os outros? Por que não se lançar esta compreensão? Me desculpe, querido, se você for contra o ato de perdoar alguém, porque para Deus não existe pecado, não existe culpa que Ele não possa perdoar. A Bíblia diz que agindo Deus, quem impedirá? Porque o homem pode dar um fim de algo, o homem pode determinar algo, mas Deus é que dá a sentença. Deus é que dá a palavra final. Então eu quero deixar para você esta alerta. Porque se você muito perdoar, muito você também será perdoado. Porque a lei de Deus é essa: amando você é amado, compreendendo você é compreendido, perdoando você é perdoado. Você odiando certamente alguém também vai te odiar. Se você retribuir o mal ao outro, com certeza o mal também virá sobre ti. E você vai esperar que alguém te compreenda, que alguém te entenda, que alguém te perdoe. Mas para isso, faça para os outros o que você gostaria que os outros fizessem para você. Quando você está em situações de perdas, em situações de ruínas, em situações em que você olha para um lado e outro e você só espera alguém do bem para dizer para você: Deus é contigo, você errou, mas eu vou te perdoar, vou te ajudar, me dá sua mão amiga e vamos andar. Infelizmente, as pessoas abandonam as outras por nada. Mas eu vou te dizer uma coisa, eu, pastor Oséias, penso assim: quanto mais a pessoa tem frustrações e é mais errada, mais eu me proponho dizer: estou contigo. Se todos te desprezarem, eu, pastor Oséias, te abraço como Cristo me abraçou. Que Deus abençoe, beijo no coração e que a cada dia você vive essa realidade. Nós precisamos perdoar uns aos outros. Beijo no coração, que Deus te abençoe. Perdoe o seu irmão.